empresa grau de risco 3, que não possui em seu ambiente de trabalho risco químico, físico, biológico, é obrigatório a emissão do LTCAT? O Herbert, em tese, toda empresa é obrigada a elaborar o LTCAT, tá? Toda empresa, ela é, a partir de um funcionário, é obrigado a elaborar o LTCAT. Mas tem algumas condições previstas no Decreto 3048 e na IN 128 que vão caracterizar algumas exceções, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, quando a gente pega o parágrafo 3º e parágrafo 8º do artigo 68 do Decreto 3048, você vai ler principalmente o parágrafo 3º, se eu não me engano, ele fala assim, ó, que para comprovar a efetiva exposição do trabalhador a um agente nocivo, tá, é necessário a emissão do PPP e o PPP com base no LTCAT, tá? De uma forma bem resumida, é mais ou menos isso que está escrito lá no parágrafo 3º e parágrafo 8º do artigo 68 do Decreto 3048. Para você comprovar que o trabalhador está exposto a risco físico e biológico, você tem que ter o PPP, ou melhor, para comprovar que o trabalhador tem direito à aposentadoria especial por risco físico, químico e biológico, você tem que comprovar através do PPP e esse PPP através do LTCAT. Tá? Agora, e se o trabalhador não tem exposição a risco físico, químico e biológico? Eu não preciso comprovar que ele tem direito à aposentadoria especial. Então, quando você pega lá o caput do artigo 284 da IN 128, ele deixa claro que a emissão do PPP, ele se dá somente para trabalhadores com exposição a agentes físico, químico e biológico. Olha só a sacada, meu amigo. O caput do artigo 284 da IN 128, ele fala que eu só vou emitir o PPP para os trabalhadores com exposição a risco físico, químico e biológico. E se eu não preciso emitir o PPP para os trabalhadores que têm ausência de risco físico e biológico, consequentemente o LTCAT não é obrigatório, porque o LTCAT só é obrigatório porque eu preciso do PPP. Aí lembrando que o parágrafo 1º desse mesmo artigo 284 da IN 128, ele fala que a partir do momento que entrar os eventos de SST no social, é obrigatório o envio de todo mundo, ou seja, a emissão do PPP para todo funcionário, independente se tem risco ou não. Pensando nisso, aí a gente tem um parágrafo 3º do artigo 284 da IN 128, que fala que para comprovar que o trabalhador tem ausência de risco físico, químico ou biológico, existem alguns documentos que podem comprovar essa ausência de risco físico e biológico. Ou seja, se eu comprovar que o trabalhador não tem exposição a risco físico e biológico, eu não preciso emitir o PPP físico, mas preciso enviar para o E-Social. E para emitir o PPP, eu preciso do LTCAT. Por quê? Porque para comprovar a exposição ao risco. Então, o parágrafo 3º do artigo 284 da IN 128, ele trouxe 3 condições. Primeira condição, se a empresa for grau de risco 1 ou 2, que emitir a DIR, a declaração de inexistência de risco lá da NR1, comprovando a ausência de risco físico e biológico através do LPP, parará toda aquela exigência da NR1, emitir a DIR, comprovei que a empresa é aplicável a DIR. Essa DIR também vai me comprovar a ausência de risco físico e biológico, eu não vou precisar emitir o LTCAT. Por que não? Porque eu vou comprovar a ausência de risco através da DIR. Comprovando a ausência de risco através da DIR, não preciso elaborar o LTCAT. Não precisando elaborar o LTCAT, vou enviar o 2240 com base na DIR, comprovando a ausência de risco. Tanto é que o manual do E-Social não exige o número do CREA-CRM do profissional que for enviado o código 0901001. Isso está no manual do E-Social. Por quê? Porque a DIR qualquer profissional pode emitir, inclusive o TEC Segurança. Então, por isso que o CREA-CRM não é obrigatório ao enviar esse código para o E-Social. Ok? Essa é a primeira condição. No teu exemplo, você falou, Thiago, mas é grau de risco 3. Ok. Aí a gente tem lá o parágrafo 2º do inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 284 da IN 128, fala sobre o MEI, que ele vai comprovar a ausência de risco através da ficha MEI, lembrando que é só a ficha 39 que comprova a ausência de risco físico e biológico. E o parágrafo 3º, que aqui é onde que cai a tua dúvida, a tua condição, o Herbert, que é o seguinte: para as demais empresas, quais são as demais empresas? As empresas que não se enquadram na DIR e as empresas que não se enquadram na ficha MEI. Para as demais empresas, através do PGR. Então, se o teu PGR comprovar que 100% dos trabalhadores não estão expostos a risco físico, químico e biológico, porém, os riscos físicos e biológicos do anexo 4 do decreto 3048. Então, você tem que elaborar o PGR com base no anexo 4 do decreto 3048,
Comprovando a ausência de risco físico, químico, biológico, você vai comprovar que aquela empresa não tem trabalhadores expostos a risco físico e biológico. Consequentemente, o LTCAT não vai ser necessário, porque você vai usar o PGR como base para comprovar a ausência de risco, vai enviar o 2240 com base neste PGR, tá? E não vai precisar informar o CRM do profissional que elaborou esse PGR, tá? Ou o CRM ou o CREA desse profissional, conforme é exigido lá no 2240. A gente tem essa exceção no manual do E-Social. Ou seja, meu amigo, se você elaborar o PGR analisando o anexo 4 do decreto 3048, isso tem que estar descrito no teu PGR em algum lugar, você consegue comprovar a ausência do LTCAT nesse caso, com base no inciso 3º, do parágrafo 3º, do artigo 284 da IN 128. Tem vídeo meu aqui no Instagram, mas tem vídeo meu no YouTube, é mais fácil de achar. Tem vídeo meu no YouTube falando sobre isso também. Quem é meu aluno do curso Dominando o SST no E-Social tem aula falando sobre isso. No curso Dominando o SST tem aula, inclusive, ensinando a elaborar a DIR, né? Passa, cara, dando várias dicas quanto a isso aí também. Fica a dica para vocês aí. Quem quiser saber mais sobre o curso Dominando a SST no Social, galera do Instagram, do YouTube, tem na descrição aqui da live. Tem um link, galera do Instagram, só escrever a palavra E-Social aqui nos comentários, que vai chegar um link para você do curso do E-Social. Beleza?